deixou o esplendor de sua glória. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Golgotá para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perdeu valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, tudo perdeu valor. Se isso não for amor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Estamos iniciando mais uma live. Hoje nós iremos falar sobre o livro de Tiago. Estaremos falando, né, sobre este livro. Estou chamando aqui a irmã Miriam, que hoje estará conosco, né, para comentarmos juntas o livro de Tiago. Amém. Amém. Gente, Então, para quem não conhece, a irmã Miriam foi uma pessoa que tá junto, né? Desde quando eu me converti, tá comigo na minha caminhada, né? Uma pessoa que eu admiro, que eu amo. E eu não poderia deixar de convidar ela para falarmos juntos, né, da palavra do Senhor. Miriam, então, seja muito bem-vinda, né, aqui ao nosso amém. espaço, está escrito na Bíblia devocional. E seja muito bem-vinda. Amém, Alciene. Boa noite para todos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Miriam, uma filha do Senhor, como vocês, e que ama muito estudar a palavra do Senhor. E amo também a Alciene, e a gente junta, a gente
Já fez muita proeza para o Senhor, né, Elciene? Verdade. Amém, Elciene. Você já cantou já? Já cantei. Benção. Agora nós vamos meditar, Nós- né, no livro de Tiago. Amém. Eu estava observando sobre Tiago. É ruim a gente não ver o que está vendo, né? Mas eu Oh, vou meu Deus. aprender, viu? O livro de Tiago, ele é um livro que foi escrito para nós, os cristãos. E ele é tão importante que ele é um provérbios para os cristãos. Eu acho tão interessante tudo nele. São 5 capítulos, mas É. riquíssimos, riquíssimos. E no capítulo 1 a gente vê muita coisa maravilhosa, no 2, no 3, no 4 e no 5. Mas o que me prendeu foi o 3, que eu já até esbocei alguma coisa sobre a língua, né? E, Meu Deus. e a língua, ela é tão interessante, gente, que eu descobri no capítulo 3, no versículo 1 até o 12, a gente vê a importância desse órgão. E É. Tiago, Alciene de Deus, Tiago fala que é um órgão peçonhento, um órgão mortífero. E eu fiquei assim até assustada, sabe? Que eu falei assim, meu Deus, a minha língua é um órgão mortífero, peçonhento. É. E eu comecei a vasculhar e comecei a ver que essa peçonha é igual uma cobra venenosa, um escorpião, né? É algo que é terrível. E eu achei interessante que ele fala também que a nossa língua, ela é como ela é uma incendiária. Ela põe É. incêndio como se fosse numa floresta. Aí eu estava É. pensando, pode a língua botar fogo numa floresta, né? Aí o Espírito Santo foi me revelando e mostrando que quando a gente fala de qualquer maneira, a nossa língua às vezes profere palavras que ferem um coração de uma pessoa tão grave que aquela pessoa ira, mas ela ira de uma tal forma que ela incendeia sua alma de ódio. E quando a pessoa odeia, ela se torna uma assassina, porque o ódio no nosso coração está assassinando alguém. Então, esse fogo do ódio que sobe na nossa alma incendeia toda a nossa vida e faz com que a gente até mate, faça coisa terrível. Por isso que é um veneno mortífero. E eu achei interessante que quando a gente lê esses versículos, a gente fala assim, meu Deus, que órgão é esse? Como é que eu posso dominar esse órgão? Ele é um órgão tão maravilhoso para a gente poder falar. É tão triste uma pessoa muda, né? Mas se você tem um órgão que pode ser mortífero, você pode transformar ele. Então, hoje, você vai ver sobre o antídoto para esse veneno, entendeu? Amém. É, Amém. o versículo fala que tropeçar, todos nós tropeçamos, né? Nas nossas palavras. Quem não tropeça é um varão perfeito, né? Então, é, é, o antídoto para isso todo domínio começa na nossa mente. Tiago comparou a nossa língua como um cavalo. Um cavalo é um bicho forte, é um animal forte. Sim. Mas se colocar um freio na boca do cavalo, você domina ele.
Você põe ele Uhum. para a direita ou para a esquerda, né? Manda ele parar. Então, assim também nós temos um antídoto que vai ser um freio na nossa língua, vai nos dar capacidade de usar essa língua com autoridade, com poder, e ela vai se transformar num órgão peçonhento para um órgão de glorificação. Uhum. E todo domínio começa na nossa mente, todo domínio. Tudo está nos seus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão criar hábitos, e os nossos hábitos vão criar a nossa vida real. O que você é, quem você é, vai ser transformado o seu pensamento em hábitos de conduta e você vai ser aquela pessoa tal. Então, o que você quer na sua vida? Você quer uma transformação? Tiago, ele mostra que a gente precisa aprender a governar, a direcionar para aquilo que Deus tem para mim, para você. Então, você precisa ter domínio sobre a sua mente. Você precisa governar a sua mente para a vontade de Deus. Então, você já não vai mais querer fazer a sua vontade, entendeu? Precisamos ter um pensamento governante, um pensamento de autoridade. Deus é o nosso autor, ele é autor da nossa existência, da nossa vida, e nós somos coautores com ele e da nossa história. Você sabia? Amém. Nós Amém. somos coautores da nossa história. Tudo vai depender de você, de viver os sonhos que ele tem para você. Eu viver os sonhos que ele tem para mim. Ser co-criador da minha realidade, da minha existência, vai depender das minhas escolhas. A gente tem uma arma poderosa nas nossas mãos, é o livre-arbítrio. O nosso Hum. livre-arbítrio é o nosso direito de escolha. Então, esse direito de escolha é que vai fazer você saber escolher. Ao restaurar os nossos pensamentos, freamos a nossa língua e automaticamente restauramos o nosso direito de escolhas. Isso é fantástico, né? Hum. Porque Nossa, deixa eu você. entender, então. Peraí, vamos com calma, o povo entender. Porque Aham, é muita informação, mas são coisas que a gente tem que entender. Então, você começou dizendo que a língua, ela é algo perigoso. Se a gente não sim, souber dominar, você começou a dizer aí por último agora que a gente tem que dominar a nossa mente, a gente tem que ter escolhas para saber, então, dominar a nossa língua para que ela não seja um instrumento maligno. É isso. é isso. Isso mesmo. Isso mesmo. A nossa língua, ela é, pode ser bênção ou ser maldição, né? Então, Amém. nós vamos escolher. Você vai escolher o que você quer ser. Você quer ser bênção ou você quer ser maldição, né? Então, o poder está na língua, sabe? Mas o maior poder está no seu livre-arbítrio, que é a sua escolha. A sabedoria entra aí, porque você precisa dominar o seu pensamento. E o antídoto é o louvor, a oração, a busca, Amém. né? Então, ao restaurar os nossos pensamentos, você freia. Automaticamente a língua é freada. Você não consegue mais falar do jeito que você falava.
Porque você tem o direito de escolher e você escolheu o que era certo. Então, falamos de acordo com o que pensamos, sabendo ou não o que nós estamos pensando. Se você, às vezes, fala uma palavra, depois você fala assim, nossa, eu falei sem pensar, não é? Por quê? Porque naquele exato momento, você não examinou o seu pensamento. E, e o examinar está em nós, de escolher. Você tem autoridade para escolher se você quer amaldiçoar, se você quer brigar, se você quer falar de qualquer maneira, ou escolher coisas boas, escolher Primeira coisa, abençoar. fala sobre isso, né? Examine o homem, cada um a si mesmo. Eu preciso me examinar quais são os tipos de pensamento que está vindo na minha mente. Eu preciso examinar as atitudes que eu irei tomar, o que eu irei falar. Então, isso é muito importante que você falou, porque às vezes a gente procura examinar e julgar a vida do outro e nós esquecemos de examinar a nós mesmos. Verdade, Alciene, é isso mesmo. E quando a gente olha para nós, isso é um exercício. Não adianta falar assim, a Miriam está pregando porque ela, ela já vive isso. Não, eu estou pregando para mim primeiro, entendeu? É Quando o verdade. Senhor fala para mim primeiro, lá em Tiago 1 fala, aquele que quer ensinar, cuidado, porque é mais exigido daquele que fala do que daquele que ouve, né? Então, nós estamos nessa condição de aprendizado. E o Espírito Santo está nos revelando as armas poderosas que nós temos, que é a nossa escolha. O Senhor, ele não quer marionete, ele não quer pessoas que Maria vai com as outras. Ele quer pessoa que saiba escolher e escolhê-lo, querer Amém. ele, sabe? O Senhor quer que você escolhe ele. E para nós nos aperfeiçoarmos, sem ele é impossível. Então, nós precisamos entrar numa atmosfera, que eu vou entrar nela daqui a pouco, eu já falei do cavalo, né? É porque quando a gente sai da sintonia, eu vou entrar nela. Na sintonia com o Senhor, quando eu entro, igual um rádio. Vamos dizer que, Alciene, você tem uma rádio igual agora, né? Você tem um canal e eu precisava sintonizar no seu canal para me poder entrar nele, né? Então, assim, também existem vários canais do Instagram, do YouTube, do Quai, Kawaii, e aí vai. Mas, para me sintonizar, eu preciso ligar naquele canal, não é assim? É verdade. Então, para mim encontrar o Senhor, eu preciso me sintonizar onde Ele está, onde o Senhor está, como Ele está, onde Ele vive, o que procede dele. Eu tenho que estar ligado nele. Então, essa forma de eu buscar ao Senhor, de louvar o Senhor, vai me levar nessa sintonia, entendeu? Amém. Onde eu vou. Primeiro você sintoniza assim, mais ou menos, fica meio fanhoso, né? Você entende as coisas de Deus mais ou menos, e aí vai. Depois que você vai buscando pelas madrugadas, se dedicando a Ele em oração, em jejum, em busca, você começa a adorá-lo, a querer estar na presença dEle, então você vai sintonizando até ser uma coisa mais audível. Você começa até a ver, né, a glória do Senhor. Então, Amém. é uma sintonia perfeita, né, uma sintonia perfeita. Aleluia. Então, por exemplo, comece a orar, comece a louvar na sua mente. Você começa a dominar seus pensamentos. Ah, eu Amém. tenho um pensamento
me larga, esse pensamento é noite e dia me atazanando. Começa a adorar o Senhor, começa a falar de Deus, adorar Ele, faz um salmo para Ele, canta para Ele. Eu não sei tocar violão, né? Igual o Ciene, mas a gente sabe cantar, então canta, canta no espírito, canta lá no seu coração, você começa a limpar a sua alma, né? Agora, você começa a ser uma bênção, seus pensamentos começam a ser abençoados. Então, como é que pode um adorador? Hoje eu estou lá no templo, estou adorando, aleluia, glória a Jesus, isso é maravilhoso, isso é tudo que eu tenho, pererê, parará. Aí depois chega, você briga com o vizinho, você distrata o marido, você distrata o filho, e aquela coisa toda. E Tiago fala que ou por exemplo, uma laranjeira pode produzir figo, uma bananeira pode produzir maçã. Então, uma água, que é uma água doce, pode jorrar da mesma água, água salgada ou amargosa? Não tem condição. Então, se uma hora você está adorando ao Senhor, bendizendo Ele, na outra hora você está amaldiçoando as pessoas, que é a imagem e semelhança do Senhor, então é difícil. Você precisa dominar. A gente vê muita reportagem, vê ladrão jogando a pessoa no chão, aquela coisa. Nossa, tem que matar esses cambada de ladrão, né? Assim que a gente fala. Mas acontece que aquela ali é uma alma, que é semelhança do Senhor. Nós temos é que orar. Nós temos que orar para que essa pessoa encontre o Senhor. Que o Senhor faça algo por ela. Mas hoje a gente olha mais os nossos interesses do que o interesse do Senhor. Mas se a gente estiver sintonizado no Senhor, nós vamos querer o que Ele quer e não o que nós achamos ou pensamos ou queremos. Essa é a diferença, né? Até aí tá tudo bem? Amém. Você tem alguma coisa para falar? Estou aqui só engolindo Ah, tudo que você está então, falando. E tudo que você falou até o momento é algo muito real nas nossas vidas, porque nós somos afligidos a todo momento e nós somos forjados a todo momento. E quando nós nos deparamos com situações que forjam realmente o nosso caráter, aí o que vai sair, né, dos nossos lábios? Será que vai sair coisas para abençoar ou amaldiçoar, né? Então, como está escrito no versículo 9, né, do capítulo 3, com a nossa boca nós bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus, né? Pois é. E esse órgão, que a gente tem até, eu assustei com ele, a gente começa a ver que tem condição de mudar, né? Tem condição. Quando a gente consegue frear a nossa língua, é sinal de sabedoria. Quando a gente começa a frear, você começa a ter temor de Deus. Nossa, eu pensei isso, mas eu não posso falar isso. Nossa, está repreendido da minha mente isso. Oh, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Me ajuda, me sustenta. E aí vai. Em suas orações, você vai tendo temor a Deus, né? Aí começa a sabedoria para falar. Você passa a sintonizar seus pensamentos no canal de Deus, a ficar na mesma frequência que ele. Então você não sai mais daquela frequência. Passamos a falar e proceder diferente para com as pessoas, porque agora pensamos e procedemos como Deus. Nossa, Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Lá em João 8:12. Quem segue o Senhor, ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz. E se a gente segue a luz, você vai andar em trevas? Não tem como. Você vai enxergar o caminho. E quem se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Lá em 1 Coríntios 6:17 fala isso, né?
Então, se a gente uniu ao Senhor, agora eu tenho que me dedicar totalmente a Ele, a viver com Ele, a falar como Ele. É uma observação. O que falamos não está divorciado daquilo que pensamos. O que falamos é produto do que pensamos. Se você não pensa e fala, piorou, né? Mas se você pensa e fala, você é produto do que você fala. Então procure pensar certo, né? A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34, 35 fala isso. A boca fala do que está cheio o coração, né? Então, por isso, nós temos de pensar, analisar o que pensamos, se é de Deus ou não, para depois falar. O problema nosso é que a gente é igual uma metralhadora. E dando a falar, principalmente nós mulheres, né? É A gente verdade. a cabeça do marido. Para! E vai pensar o que você está pensando. Analisa. O que você está pensando? Analisa. A gente julga demais, mas não julga nós mesmos. Aquilo que você falou, né? A gente precisa olhar para nós. Antes de você falar, pensa. Você pode magoar, você pode ferir. A sua língua é venenosa. Precisa de uma transformação. Então, aqui o que a gente vê? Eu preciso analisar o que eu penso, se é de Deus esse pensamento, se não é, para depois eu falar, né? Tem um dito popular que fala assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Você já É ouviu? verdade. Demais. Pois é. Josué 1:8 fala assim: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, mesmo você está dormindo, seu espírito está velando. Você tem que estar meditando. Agora, para que Deus falou isso com Josué? Para ter cuidado de fazer tudo o que está escrito. O que está escrito na Bíblia? O que está escrito as leis do Senhor? O que Tiago está falando? São 5 capítulos, depois vocês leem e meditam. Esse meditar, gente, é pensar, é analisar. Ter cuidado é vigiar e fazer tudo o que foi ordenado fazer. Poxa, se eu sei o caminho que eu devo andar, para que eu vou procurar as trevas? Para que eu vou afastar o Senhor? Para que eu vou virar as costas para o Senhor? Então, Jesus está voltando, nós sabemos disso, e nós precisamos nos preparar. A gente precisa se ataviar, nós somos a noiva do Senhor. A gente precisa se vestir de noiva. Já viu a noiva quando vai casar? Ela se emperequeta toda. Ela põe desde as roupas íntimas, novinha, até o seu vestido maravilhoso, né? A sua grinalda, o seu véu. Então, tudo ela está preparando para ficar bonita para o seu noivo. Então, estas são as nossas vestes, são os nossos atavios. Nós precisamos acelerar esse processo nas nossas vidas, de transformar o que está errado em algo certo, né? É, é. Então, aqui para Esse ter. livro de Tiago, o livro de Tiago, eu até coloquei, né, no cartaz que ele é considerado como um livro também de sabedoria, né, Miriam? Tiago, Eu, ele vem tratando vários assuntos, né, desde o capítulo 1 até o 5, ele vem tratando de fé, sabedoria, justiça, ação social, e eu achei tão interessante, eu até grifei algumas palavras na minha Bíblia, que ele é bem
vamos dizer assim, invasivo, bem, é, como vou dizer, ele usa uma linguagem dizendo, tinha, essa, não erreis, ele é bem assim, direto com a sua linguagem. Ele não É tem aquela, talvez, se fizer, não. Ele é bem direto, façam assim que vai dar certo. Ele vem, tipo, confirmando toda a doutrina que o Senhor Jesus já havia ensinado, né? Para a gente verdade. permanecer buscando em Deus sabedoria, né? Isso que você falou sobre meditar também é muito importante, porque tem pessoas que pegam a Bíblia e leem como um jornal, e ela não deve ser lida meramente como um livro qualquer. Tem que ser meditado. O que que essa palavra quer dizer? E quando você começou a falar sobre da língua, a gente para e analisa. Meu Deus, muitas vezes a gente fala sem pensar, e quando a gente fala, aquilo pode trazer algo irreversível, tanto para a minha vida como para aquela pessoa que eu falei aquelas palavras. Então, quando a Pode, gente analisa o que a gente está pensando, o que a gente está falando, se deve ou não deve falar, a gente está buscando em Deus uma sabedoria, a sabedoria divina, né? verdade, verdade. É isso mesmo. Aqui fala assim: quem ministra louvor e adoração a Deus não maldiz o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, como você e eu somos. E qual o resultado de pensar, falar e proceder de acordo com a palavra de Deus? Nosso caminho será próspero e teremos sucesso na vida. As regras para nós, então, a lei para nós, então, são pensar certo, falar certo e agir certo. E lá em Atos 2:26, fala assim: por isso meu coração regozija-se e a minha língua alegrou-se. Nossa língua é a nossa glória, porque é o único instrumento e membro acima de todos os outros no corpo do homem, com o qual devemos glorificar a Deus. A língua nos foi dada com o propósito de falar, de glorificar ao nosso Deus. A língua do cristão não pode ser usada de modo inconsciente. Meu Deus. Olha para você ver um órgão peçonhento, um órgão mortífero. Nossa, dói. Eu tenho um órgão que eu posso transformar ele em glória. Língua Amém. bendita, uma língua bendita do Senhor, que glorifica, que cria, que estabelece, que dá vida. Se eu falar correto, se eu falar correto, todo o meu corpo vai ser beneficiado. Nós não vamos sofrer com dores nem doenças, porque eu vou trazer a glória de Deus para mim. Olha para você Amém. ver. Se eu abençoo você, ou eu abençoo um irmão ou qualquer pessoa, eu estou trazendo de volta para mim uma bênção dobrada. Isso não é glorioso, Amém. né? Então, se você quiser comentar, Ó, que no tempo nosso é pouco, pois mas, é, mas sobre o livro de Tiago, eu até escrevi, né? A gente tem um grupo de mulheres, né? Que a gente participa todo mês. Mês passado a gente falou sobre o livro de Tiago. Eu até coloquei que algumas orientações que Tiago faz também é sobre a importância da paciência. Ele fala é, da oração, ele alerta sobre os perigos da língua que a gente acabou de falar, e ele nos instrui a ter uma vida cristã, né, na prática é, e uma vida autêntica, né? Para mim, o livro de Tiago é como se fosse o resumo da Bíblia, porque são cinco é, capítulos, mas ele é tão assim
ele enfatiza tanto sobre a prática da vida cristã. Eu acho lindo. Ele começa já falando para a gente, no capítulo primeiro, ele fala sobre as provações, as tentações, né? Ele É, fala para a gente não ter um coração dobre, né? é, Uma hora a gente tem fé, outra hora a gente não tem. Ele fala dessa constância, né, da gente ter fé, da gente permanecer na fé. Ele fala para a gente não ser, para não ter uma fé como as ondas do mar, né? Hoje eu tenho fé, amanhã já não estou acreditando que aquilo vai acontecer. Então ele vem nos instruindo, né, a ter essa fé convicta, né? Ele fala sobre acepção de pessoas, né? Ah, não, sim, a Miriam é uma pessoa bem, tem uma influência na sociedade. Eu vou tratar ela com privilégios. Quando ela é, vier aqui em casa, vai ser no melhor lugar. Agora, se vier uma pessoa, né, pobrezinha, tá, vou deixar ali de canto. Ele fala sobre isso, para a gente não ter essa acepção de pessoas, tratar as pessoas por igual. é, E engraçado que isso acontece muito no nosso meio, né? Fala assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ensina a andar é. pelo caminho da verdade. É o meu Infeliz. violão para ficar. No capítulo 1, né, ele fala da resistência das provações, a paciência, sabedoria, oração, o novo nascimento do cristão, né? Praticante, quem é praticante da palavra, da unidade das riquezas, a tentação, o pecado e a língua também, né? Hum, E no 2, acepção, fé e obras. No 3 ele fala da língua, né? Bem puxado, é. e a sabedoria. No capítulo 4 ele entra para a mentalidade mundana, a origem das guerras, a oração ineficaz, fala da língua de novo, e ânimo dobre, a autossuficiência. No quinto, ele vem falar dos ricos e paciência e oração, né? Então você vê que o livro dele é um provérbios para nós. É um É. provérbio. O livro dele é uma é um puxar de orelha, né, na gente, porque quando você olha e vê como que você precisa mudar em tantas áreas, você precisa conservar outras, você precisa guardar outras. E, e é aquilo que a gente viu aqui, né? A gente precisa estar sintonizado nele. Estar na mesma frequência que Deus está. No mesmo nível que Deus está. Porque se a gente desce para o nível humano, tudo é possível a gente fazer, né? Mas a E, na Bíblia fala verdade, posso nem tudo nos continuar? a Bíblia fala que nem tudo nos convém. Então você tem que se auto olhar para dentro de você e se auto-dominar, começar esse exercício, dominar meu pensamento, dominar meu pensamento, começa a adorar o Senhor, começa a orar, começa a bendizer o nome dele. Isso é muito bom, muito bom. Amém. Hoje eu tenho uma gratidão grande quando a minha filha fala: Nossa, eu aprendi tanta coisa com a senhora, porque a senhora ia arrumar a casa, botava louvores e cantava. Aquilo ficou gravado em mim, né? As palavras que a senhora corrigia a gente, não tinha palavrão. Então, hoje eu vejo aquele exemplo de mulher de Deus que eu tive. Então, isso é muito gratificante, né? A gente vê que você caminhou de uma forma que foi a vontade do Senhor. Agora existem os escorregões que a gente cai mesmo, né? Que a gente volta atrás, que a gente esperneia, que a gente grita, que a gente se defende. Então, isso tudo, gente, é um aprendizado. A palavra de Deus, enquanto a gente estiver aqui, nós temos oportunidade de consertar,
de caminhar direito, né? De andar para a perfeição. Porque ninguém é perfeito, mas o Senhor disse: sede perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Então a gente precisa ser perfeito, né? E Amém. esse órgão é tão maravilhoso, nós não podemos deixar essa impressão tão ruim, né? De uma arma mortífera, mas ser uma arma para a glória de Deus. Amém. Eu amei te ouvir hoje. Sim, eu Porque, também amei te ouvir. né? Apesar que eu Mas tudo coopera, né, Miriam, para aqueles que amam o Senhor. Você trouxe uma verdade, mensagem maravilhosa aos nossos corações, porque a amém. gente vai, como o livro de Tiago fala, né, sobre as tentações, as provações, e ele nos convida a ser firmes, né? E ele fala: olha, sede firme, persevera, né? Que o diabo fugirá de vós. E muitas É, vezes o diabo ele só vai fugir quando nós colocamos tudo isso que você falou em prática. Quando eu começo a louvar ao Senhor, quando eu começo a adorar, quando eu não falo palavrão. E é, isso é engraçado a gente falar isso no meio cristão, mas acontece, porque tem ninguém santinho, né, no nosso meio. E se a verdade, gente não meditar na palavra do Senhor, se a gente não todo dia aqui, ó, buscar pela santa palavra do Senhor, a tendência nossa é a degradação, né? E a verdade. gente fica observando no nosso meio os crentes, como eles falam, como eles acham, como eles se vestem. E o engraçado que, como você falou da sua filha, e as crianças mais ainda, a gente acha que elas estão dispersas, mas elas ficam só nos observando como que a gente fala, o que que a gente, como a gente está procedendo em determinadas situações. Se o pai está falando palavrão, se o pai está xingando, se a mãe está blasfemando, você acha É, que eles não estão observando? Ó, os olhão murmurando, deles estão assim, ó, para nós. tá E a gente tem que dar murmurando, um tá bom exemplo, né? querendo o dia. Ah, que dia horrível! Ah, meu Deus, que dia chato! Isso tudo elas estão vendo, né? E, e Verdade. quando o Senhor te deu uma oportunidade mais um dia, né? Nossa, tem que levantar da cama igual os passarinhos, né? Eles levantam cantando. Eles cantam, cantam, depois vai sair voando, buscando a comidinha deles, para lá depois, não sei se é para descer pro papo, o que que é, mas eles cantam de rachar o bico, é lindo, lindo. Então a gente olhando para os bichinhos, a gente começa a ver, poxa vida, eu preciso levantar assim também, alegre, bem disposto, né? Olhar para o marido e falar, ai, que bom que você está aqui do meu lado, né? Ou para o filho, abraçar os filhos e sorrir, ah, que bom que mamãe está aqui, que você está aqui, que maravilha. Eles vão falar assim, vampiro? Ai, ai. Mas é isso mesmo. É dando glória a Deus por tudo. Olha, eu estou muito grata ao Senhor por tudo que você falou aqui hoje, por tudo que você trouxe, né, aqui hoje. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas o Senhor estava no nosso meio. Ô, Miriam, Amém, glória muito a Deus. muito obrigada mesmo pela tua Amém, filho. amizade, pelo teu apoio, por você cuidar de mim em orações. Você é uma amiga que eu tenho assim, pro resto da minha vida. Às vezes a gente fica um pouco distante, mas a gente sabe que a nossa amizade é para toda a vida. E eu queria, para a gente encerrar esse nosso momento, eu queria que você orasse por todas as pessoas que entraram e para as pessoas que ainda irão ouvir e ver, né, esse vídeo. Ore por nós para a gente encerrar. Amém, Senhor. Oh, Pai.
Tu és o Pai maravilhoso que nós temos, o grande e eterno Senhor, aquele que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Obrigado pelo Senhor existir, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa família maravilhosa que o Senhor nos deu. Uma família que nós podemos dizer: oh Pai, o Senhor é maravilhoso, família bendita do Senhor. E nisso nós agradecemos ao Senhor por estes momentos, agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo bom senso, né, que o Senhor está nos dando, um bom siso, que a gente possa refletir, que a gente possa pensar e saber ter escolhas boas. Que cada um, Pai, que assistir esse vídeo, seja agora ou depois, ou tornar a assistir, que eles possam refletir nessa palavra, eles possam meditar, ruminar, te extrair a essência do que o Senhor quis dizer aos nossos corações. E que seja, Pai, algo tremendo de mudança no nosso linguajar, na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de proceder, nos nossos hábitos, na nossa casa, com a nossa família, na igreja, no trabalho, por onde nós passarmos, que a gente seja a luz, porque o Senhor é a nossa luz e nós não andamos mais em trevas. Nós agradecemos muito ao Senhor por estes momentos na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito Amém. obrigada, viu, Miriam, pela sua participação. Quem sabe em breve nós fazemos uma outra live, porque a palavra do Senhor, ela tem muito, muito, muito a edificar as nossas vidas. Sem ela nós não somos nada, não podemos nada. E a live vai ficar salva, né? Tanto aqui no Amém. Instagram, como também daqui a pouco já estará lá no nosso canal do YouTube. Está escrito na Bíblia. Vocês que entraram, que participaram, vocês entram lá no meu canal do YouTube, está escrito na Bíblia, devocional. Se inscreve, compartilha esta live abençoada, que eu sei que o Senhor, como Ele falou hoje comigo, o Senhor falou claramente hoje comigo, eu creio que Ele vai falar também com outras pessoas. Miriam, um Amém. beijo na tua alma, muito obrigada. E Obrigada, até a viu? próxima. Se Deus quiser, até a próxima terça-feira, em nome de Jesus, às 19h30. Beijo, Amém, Deus assim, abençoe a todos. um beijo no seu coração e para todos, tá? Amém. Amém.